com Deus é algo diário. Amém? O nosso culto a Deus não é só aqui não, amados. A nossa vida é um culto a Deus, irmãos. A nossa vida é um culto a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de orar, diz orar sem cessar. O que significa isso? Eu posso orar até no meu trabalho, amados. Não preciso me ajoelhar lá, não preciso fechar os olhos, não preciso falar algo, mas eu posso estar ali em pensamento orando com Deus, falando com Deus, conversando com meu Deus. Eu posso estar no meu trabalho, como as irmãs trabalham em máquina de costura. Você pode pegar o seu rádio, o seu celular, colocar uma mensagem bíblica e estar ouvindo, estar assistindo com as coisas de Deus. Você pode estar fazendo isso, ao invés de estar vendo coisa que não edifica, amados. Então, irmãos, primeiro nós temos que ter essa comunhão com Deus. Primeiro, amados, é um relacionamento vertical. Relacionamento entre a gente com Deus. Relacionamento vertical. Depois é o nosso relacionamento, horizontal. Primeiro vem aqui, eu com Deus. Depois vem eu com os irmãos. Se eu não tiver relacionamento aqui, o daqui vai falhar. Não vai dar certo. Nós não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo se isso estiver acontecendo. Então, mas em primeiro lugar, Jesus ele é o centro da nossa verdadeira comunhão com Deus e com nossos irmãos. Se você realmente é uma pessoa que procura essa comunhão com Deus diária, você vai ter comunhão com as outras pessoas. Meus irmãos, a coisa é tão fácil, amados. A gente é que complica as coisas. Se a gente vai estar em paz com Deus, nós vamos estar em paz com nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Filipenses 2, 12, 14 diz assim: naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, assim já não sois mais estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. No momento quando realmente houve uma genuína conversão, nós passamos a ser da família de Deus. Como família de Deus, nós temos irmãos. Irmãos da fé, pode ser irmãos de sangue, que também é de sangue, é da fé, mas nós temos esses irmãos. E se nós temos essa comunhão com o nosso Deus, nós vamos ter com nossos irmãos, amados. O problema todo é a gente saber e botar em prática, meus irmãos, senão não adianta, amados. Não adianta a gente ouvir mensagens e mais mensagens bíblicas. Não adianta Deus falar e falar o nosso coração, se o nosso coração continua duro, insensível à voz de Deus. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Então, meus irmãos, por isso, amados, em primeiro lugar, não haverá uma verdadeira comunhão entre irmãos de fé, se primeiro não houver uma verdadeira comunhão com Deus. Sem uma verdadeira comunhão com Deus, não haverá o desejo de ter uma verdadeira comunhão com a igreja de Cristo, com os irmãos da fé. Por isso, amados, eu digo logo uma coisa: desconfie de uma pessoa que se diz que é cristão, que é crente genuíno e não deseja estar junto com os irmãos da fé. Desconfie, irmãos, porque, meus irmãos,
Isso é antibíblico. Aqui, meus irmãos, eles perseveravam na comunhão, na unidade, estavam juntos. Não tem como a pessoa dizer: olha, eu sou um cristão genuíno, mas eu não gosto de estar com os irmãos. Eu não gosto de congregar com os irmãos. Então, amados, nós temos que desconfiar, amados, porque a palavra de Deus é bem clara e ela não mente, ela é inspirada por Deus. E ela mostra como viver esses verdadeiros cristãos genuínos, convertidos, essa verdadeira igreja que é um exemplo para nossas igrejas hoje em dia. Hoje em dia tem vários tipos de igreja aí. Tem igreja de todo tipo. Tem igreja de homem, tem sinagoga de Satanás, tem seitas. Tem muitas igrejas que não são de Cristo, mas tem as igrejas de Cristo. Essas igrejas de Cristo, amados irmãos, amam estarem em comunhão. Segundo, amados, uma verdadeira comunhão com Deus vai levar o cristão a conhecer a Deus. Através de que você conhece a Deus? Você conhece Deus através de quê? Me diga. Existe a revelação geral, que é aquela que a pessoa olha para o sol, para a lua e tal, e não, eu sei. Existe um Deus, existe um Criador. Essa revelação salva? Não salva. Só faz um culpado diante de Deus. Qual a revelação que salva? Jesus e a palavra. Por isso o apóstolo Paulo não me envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, os gentios. Então, amados, não há como a gente ter uma verdadeira comunhão com Deus se a gente não gosta de ler e estudar a palavra de Deus, amados. Como é que eu vou ter comunhão com a irmã se eu não conheço a irmã, se eu não procuro conhecer a irmã? Como é que eu vou ter uma comunhão com a irmã se eu não tenho um relacionamento com a irmã e eu procuro conhecer sobre a irmã? A mesma coisa com Deus, amados. Como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, se eu não gosto de ler a palavra de Deus, eu não gosto de uma pregação bíblica, eu não gosto de estudo bíblico, eu não tenho desejo de conhecer o meu Deus, no qual eu estou dizendo que eu sirvo, no qual eu estou dizendo que eu sou servo, que eu adoro? Como pode, amados? Como pode haver verdadeira comunhão com Deus? Aqui em Atos, verso 2, capítulo 2, verso 42, diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, amados. Foi aquilo que os apóstolos receberam de Deus, revelação divina de Deus, e eles passaram para a igreja, que depois se tornou palavra escrita. Está aqui, Novo Testamento, escrita por apóstolos e profetas, fundamentada em apóstolo e profeta bíblico. Então, amados, não há como eu ter um conhecimento verdadeiro de Deus, eu ter um relacionamento correto com Deus, se eu não quero conhecer Deus. Se eu digo, não, Deus que eu creio é assim, 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 mas é de acordo com a Bíblia. Você está crendo num Deus bíblico ou você está crendo num Deus criado pela sua imaginação? Por isso, Colossenses, amados, capítulo 1, verso 9 e 10 diz: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, toda soberania e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você é um crente que você sente vontade de conhecer Deus a cada dia. Cada dia você tem ouvido a palavra de Deus. Cada dia você tem lido as Escrituras. Pastor, você lê, meu irmão, minha irmã, tem aula da Bíblia aí para você ouvir. O que é que impede você de ouvir? O que impede, amados, a gente de ouvir? Muitas vezes, quando eu não estou querendo ler a Bíblia, amados, minha esposa sabe que eu coloco lá, a gente deita e eu fico ouvindo, amados. Ao Antigo Testamento, não tem a Bíblia toda, meus irmãos.
E a Bíblia revela quem é o nosso Deus. E a Bíblia revela o pleno conhecimento de Deus, o que Ele quer de nós, para que nós possamos ter essa comunhão com Ele, essa comunhão genuína, amados. Amém, amados? Então, amados, a doutrina dos apóstolos aqui, que diz que a igreja primitiva perseverava, ou seja, permaneceu firme nessa doutrina, são os ensinos inspirados por Deus, dados aos apóstolos, transmitido inicialmente de forma oral e hoje preservada nas Escrituras. Terceiro lugar, amados, uma verdadeira comunhão bíblica leva os irmãos a viver em profundo amor, que vai levar os irmãos a gostarem de estarem juntos. Foi o que eu falei aqui logo no início. Você ama estar junto com seus irmãos, você sente falta disso. Você sente falta de dizer, meu Deus, eu queria estar agora com meus irmãos, minhas irmãs. Às vezes eu digo à minha esposa, eu digo, rapaz, tem orado a Deus para Deus dar mais condição, de estar mais presente aqui. E Deus sabe, amados, que é condição. Mas eu queria estar aqui, amados. Quando eu vejo um culto de oração, me parto o coração. Eu vejo 3 pessoas aqui no culto de oração, meu irmão. 4 pessoas no culto de oração. Cadê o resto dos irmãos? Eu sei que tem poucas pessoas aqui, meu irmão. Meus irmãos, eles perseveravam na doutrina e nas orações, eles estavam juntos, irmãos. Será que há amor de estar junto com os irmãos, amados? Porque quando se amor, a gente quer estar perto. Não é? A gente não vai querer estar distante. E eu olho o culto de oração, meu irmão. Eu sei, meu irmão. Eu sei que muitas não podem. Eu sei que muitas têm enfermidade. As irmãs têm dado, fique tranquila. Mas às vezes tem pessoas com saúde, amados, que estão em casa. Era para estar com os irmãos aqui, com as irmãs. No culto de oração. Orando. Intercedendo pelos outros, orando pela família, orando pelos casamentos, orando pela igreja, orando por esse ministério, orando pelas pessoas desviadas, orando pelas pessoas que estão enfermas, orando pelas pessoas que estão perdidas. Essa igreja fazia isso, meus irmãos. Por isso nós temos que voltar no dedo dessa igreja. Essa igreja, amados, ela vivia uma verdadeira comunhão, um profundo amor, que levava os irmãos a gostarem de estarem juntos. Verso 44 diz: todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Né? O verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes aqui é todos, amados, todos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomaram suas refeições com alegria e sincereja de coração. Meus irmãos, esses irmãos amavam estar juntos, não só no templo. Olha que aqueles todos os dias estavam no templo, todos os dias estavam no templo. É o que o texto diz. Ah, pastor, naquele tempo a vida era mais fácil. Vai viver há 2000 anos atrás para tu ver se é fácil? Hoje em dia a gente tem carro, tem moto, tem luz, tem um monte de coisa. Antigamente a pessoa não tinha nada disso, meu irmão, minha irmã. Antigamente a vida era bem mais difícil do que hoje em dia. Mas esses irmãos estavam juntos, amados, tinha tudo em comum. Eles amavam estar juntos, amados, porque isso é uma verdadeira comunhão, meus irmãos. A gente só quer estar junto das pessoas que a gente ama, daquelas pessoas que a gente gosta. Então essa igreja era assim, amados. E eles partiam o pão de casa em casa. Partiam o pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. E existe outra refeição também fora isso, que as refeições que eles faziam diariamente e tinham partido do pão de casa em casa. Esses irmãos estavam em comunhão, mas não apenas dentro do templo. Eles estavam em comunhão fora do templo. Eles iam na casa dos outros, visitavam uns aos outros, oravam juntos, comiam juntos, viviam uma verdadeira coinonia.
que é a verdadeira comunhão de Cristo. Meus irmãos, hoje está longe disso aqui acontecer. As igrejas estão perdendo o foco, amados. Os irmãos estão perdendo o foco. Por isso nós não vemos tanto agir de Deus, amados. Deus agiu muito nessa igreja. Agiu de uma forma poderosa. Porque era uma igreja que estava vivendo esse primeiro amor. Era uma igreja que vivia esse amor profundo, essa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Eu vou dar uma adiantada aqui. É importante, amados, nós estarmos juntos, irmãos. Mesmo, amados, na nossa comunidade tem pessoas muitas vezes imaturas, complicadas, às vezes com defeitos. Todos nós temos defeitos. Quem não tem? Quem não tem defeito? Pastor, o senhor é um homem santo, perfeito? Sou não, meu irmão. Eu estou longe de ser perfeito, eu estou caminhando. Estou no processo de santificação. Perfeito eu vou ser. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu vou, se eu estiver morto, ser ressuscitado, receber o corpo glorificado. Ou então, se eu estiver vivo e for arrebatado e o meu corpo glorificado. Porque nem eu, nem pastor nenhum, nem homem nenhum é perfeito. Enquanto estiver aqui nesse corpo corruptível. Mas o que é que acontece, amados? A prova disso é que a Bíblia manda a gente perdoar uns aos outros, mutuamente. A Bíblia manda a gente suportar uns aos outros. A Bíblia manda a gente honrar uns aos outros. A Bíblia manda a gente considerar uns aos outros superior a nós mesmos. Porque essa é a verdadeira comunhão, amados. Esse é o verdadeiro amor, amados. Eu sei, amados, que tem, lógico, mas toda igreja tem suas fragilidades. Toda localidade tem pessoas que têm seus defeitos, tem suas qualidades. Você tem qualidades que eu não tenho, eu tenho qualidades que você não tem. Mas a gente pode viver em comunhão juntos. A gente pode viver esse verdadeiro amor, essa verdadeira comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Porque não há um respaldo bíblico, mas do verdadeiro cristão salvo, convertido, ele dizer: eu não gosto de congregar, eu não gosto de ir para a igreja, eu não vou para a igreja, eu quero ir fulano lá, fulano dele. Meu irmão, isso não existe, meu irmão. Cristo morreu naquela cruz para pagar todos os nossos pecados, para quebrar toda esta barreira. A oração do Pai Nosso é bem específica. Se nós perdoarmos as ofensas dos nossos devedores, o Senhor também perdoará as nossas ofensas. Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. O que é que Jesus está dizendo aqui, amados? Que o perdão é a marca do verdadeiro cristão. Onde há perdão é amor, onde há perdão é unidade. Onde há perdão, meu irmão, a renúncia, mas por amor ao outro. Isso é viver o verdadeiro cristianismo, meus irmãos. Porque se nós não estivermos vivendo isso, nós estamos vivendo um cristianismo de fachada. E olhe lá se nós somos salvos, se realmente houve uma conversão genuína. Olhe lá se houve um novo nascimento de verdade, se não está acontecendo isso. Efésios 4:11 diz, né? As pessoas que falam isso, Efésios 4:11 mostra. Muitas pessoas dizem assim: não, eu não preciso se congregar, eu não preciso de pastor, né? Dos irmãos da igreja. Para mim, está em comunhão com Deus, está servindo a Deus, precisa assim, amados. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo faz da igreja como um corpo. Ele diz: olha, a mão não pode dizer para os pés: eu não preciso de você. Os olhos não podem dizer para a boca: eu não preciso de você. Todo membro do nosso corpo é necessário para que o corpo funcione bem. Então, mas é necessário cada um de nós. Até aqueles que pensam que são menos necessários, você é muito importante no corpo de Cristo. A sua presença aqui é muito importante nessa igreja aqui. Mesmo que você ache a pessoa mais fraquinha do mundo, é importante você aqui. Jesus Cristo morreu para te salvar.
Jesus Cristo colocou você no corpo dele, que é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você é membro desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor, amados. E Atos 2, 42, 44 e 46 mostra esses irmãos vivendo em comunhão. Em último lugar, amados, a verdadeira comunhão dos irmãos na igreja primitiva levava os irmãos, que tinham posses, preste atenção, levava os irmãos que tinham posses. O que é posses? Bens financeiros, a ajudar os irmãos necessitados. Essa igreja tinha irmãos que tinham posses, irmãos aqui tinham propriedades. Sabe o que eles faziam? Veja aqui no verso 45. 45 e 45. Atos 2, 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto dentre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, essa igreja era um amor tão profundo que os irmãos, por espontânea vontade, olha, não era algo mandado, não era algo forçado, eles faziam isso aqui por amor, amados. E o que é que eles faziam, amados? Aqueles que tinham propriedades e bens. E eu vou explicar aqui por que eles faziam isso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles não suportavam ver outro irmão padecer de necessidade. Aqueles que tinham condição não suportavam, mas eles iam ajudar, até desfazendo de coisas que eram deles, como um sacrifício agradável a Deus. Meus irmãos, quantas igrejas grandes tem aí, quantas pessoas ricas tem aí, quantas pessoas têm que ter dinheiro por aí, são tão egoístas, meus irmãos, são tão avarentos. Aqui os cristãos daqui não converteram só o coração, não, o bolso deles foram convertidos. Hoje em dia tem crente, meu irmão, tem condição e é avarento, é miserável. Vê o irmão necessitado, meu irmão. Essa fé é morta, mas Tiago fala sobre isso. É uma fé não operante. Se o irmão tem condição, chega na casa do outro irmão, o irmão passando necessidade, passando necessidade, ele tem condição de abençoar esse irmão com alguma coisa, ele não abençoa e diz: e de paz, que Deus te abençoe, e deixa o irmão lá, necessitado da comida e da vestimenta. Tiago diz que a fé desse irmão é morta. É a fé dos demônios. Diz: tu crê em Deus, mas bem, o demônio também crê. Crê mais do que tu, porque ele treme. Ele treme. Tem muitas pessoas, amadas, dentro das igrejas com uma fé não genuína. E lá em 1 João 3,16 diz assim: ora, aquele que possui recurso desse mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O apóstolo diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo diz: como pode? O irmão tem recurso, vê o irmão padecendo, o irmão de Cristo padecendo, sofrendo, passando necessidade, enfermo, sem comida, e a pessoa olha e fecha o coração. Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Meus irmãos, os cristãos do Novo Testamento demonstraram o seu amor um para com os outros por meio da doação, como sacrifício ao Senhor. Você vê que esses irmãos não eram apegados a bens materiais, e não consideravam ser propriamente o que era deles, mas eles abençoavam. Eu quero só fazer uma observação aqui, lembrando que isso aqui não tem nada a ver com o comunismo, aí pregar comunismo. Isso aqui não é comunismo, não. Por quê? Porque o comunismo ensina que os bens ou propriedades devem ser distribuídos ao Estado
que é o governo, né? E deve ser distribuído igualmente a todos, para que ninguém tenha mais do que o outro. Só que o Estado é que toma conta de tudo e o povo fica na miséria. Isso é o comunismo. O comunismo é isso. Aqui a distribuição de bens, amados, na igreja primitiva era baseada na necessidade de quem estava necessitado. E outra coisa, amados, era algo voluntário. Era algo voluntário, não era algo obrigado. Você tem que fazer, você tem que contribuir. Era algo voluntário, meus irmãos. O comunismo, o Estado utiliza a força para tirar tudo do povo. A igreja primitiva, os que tinham bens, vendiam sua propriedade para ajudar os que realmente eram necessitados, amados. O amor de Deus derramado no coração dos irmãos era tão poderoso que eles não consideravam as propriedades materiais exclusivamente suas, como Atos 4,32 diz. E era um coração, a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Tudo era movido pelo verdadeiro amor, nada era forçado. Ajudar uns aos outros. E esse ato, amados, não era algo para a comunidade geral. Às vezes tem igrejas aí que tem condição, está ajudando o ímpio lá fora, mas o irmão da igreja da fé está padecendo. O irmão da fé está padecendo. Os de fora estão lá recebendo cesta básica, ação social, e os de casa. Primeiro é os da família da fé. O comunismo, esse não é comunismo, esse distribuir aqui era algo para os da família da fé. Primeiro é os da família da fé. Primeiro é os de casa. Amém? Amém. Então, mas não era algo obrigatório, mas voluntário. E também não era algo permanente, mas era até, era determinado até que a crise acabasse. Porque o que estava acontecendo aqui, pastor? Muitos desses irmãos se converteram, foram perseguidos pela religião judaica. Uns perderam casas, perderam trabalho, outros foram expulsos até da própria casa, pela própria família, por se tornarem cristãos. E esses irmãos estavam padecendo. E aqueles irmãos que tinham propriedades, riquezas, vendiam suas propriedades, distribuíam aos pés dos apóstolos para dividir com esses irmãos que estavam passando necessidade, até resolver essas necessidades deles. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Como é dado isso, pastor? Segundo ao Coríntios 8, do 12 ao 15, diz assim, olha, preste bastante atenção, para você saber até como você oferta para Deus. Diz assim, olha, porque se a boa vontade será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Conforme o que o homem tem, não conforme ele não tem. Tá certo? Verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vos sobrecarregar, não é para isso, mas é para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles que vêm a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e os que pouco não teve falta. O que é que está dizendo aqui? Ou seja, se alguém tem bastante, ele pode dar bastante. Se ele tem pouco, ele contribui com pouco, mas se ele passa isso para outro, dê conforme a sua condição. Não é você dar para faltar para você ficar sobrecarregado e o outro aliviado, não. Amém? É para que você dê conforme as suas condições. Amém?
Abençoar a obra de Deus é uma bênção de Deus, mas faça desde que não vai fazer nenhuma falta para você. E faça com amor, e faça com coração. Se tem condição de dar mais, dê mais. Se não tem condição, dê o que der. Vai ser bem recebido por Deus. Mas os irmãos fazem isso, mas os cristãos da igreja primitiva não eram apenas convertidos em seus corações, mas o bolso deles também. Eles eram irmãos que tinham amor pelo próximo. Meus irmãos, como é Cristo, mas nós vemos hoje em dia cristãos passando necessidade. Eu trabalhando na minha moto há uns anos atrás, eu vi uma senhora, um vestido longo. Eu rodava lá no bairro Petrópolis, uma locadora, e ela estava pedindo esmola. Eu falei, me ajuda aí, né? Eu estou passando necessidade com a minha família. Eu dei uma ajuda a ela e disse, minha irmã, Deus me abençoe, minha irmã. Vou orar pela irmã. Ela disse, eu sou crente, meu irmão. Eu disse, a irmã é crente, sou crente. E qual a igreja a irmã é? Ela falou, da maior denominação que tem Caruaru, a maior que tem. Disse, minha irmã, a irmã está passando necessidade para pedir esmola. A igreja Porto de Rica daquela enorme, um templo enorme. Terrível, irmãos. Onde está a comunhão disso? Onde está o verdadeiro amor disso? Então, meus irmãos, Deus possa nos abençoar, amados. Amém? A verdadeira comunhão bíblica, ela vai além de um simples convívio social, compartilhar de vida entre irmãos. Nós possamos estar compartilhando nossa vida uns com os outros, né? Compartilhando no sentido que eu digo, essa oração. Vamos orar pelos outros, vamos estar juntos, mas vamos ser irmãos de verdade. Amém? Senão a gente fica travado com louco, aquela desconfiança, aquela coisa esquisita. A gente olha assim e diz, oxi, essa comunhão está meio quebrada. Que comunhão é essa, pelo amor de Deus? Vamos ter comunhão, amados. Vamos viver assim. Por quê? Quando a gente vive assim, o que é que acontece? Eu vou encerrar aqui, veja o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor que havia os que iam ser salvos. Quando essa igreja vive essa verdadeira comunhão, essa perseverança na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, essa comunhão profunda, era um testemunho vivo para o povo de fora, mas testemunho vivo, diz louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo admirava aquela igreja. O povo dizia, rapaz, esse povo é diferente mesmo, o amor que eles têm um pelos outros, a comunhão que esses irmãos têm um pelos outros é diferente do povo do mundo. Então, amados, que Deus possa nos abençoar. E a nossa congregação aqui de Cachoeira Seca, congregação pequena, né? Mas que Deus possa estar nos abençoando com essa verdadeira comunhão, que a gente possa estar vivendo esse verdadeiro cristianismo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, mas vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso culto de hoje